esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Estamos chegando no final do ano litúrgico, o último domingo do ano litúrgico é o próximo domingo, a festa de Cristo Rei, e depois se iniciará o novo ano com o Advento. E o Evangelho de hoje nos traz um pouco da escatologia do que acontecerá no mundo, no fim dos tempos. E não é o fim do mundo, mas o fim dos tempos. Quer dizer, tudo isso acontecerá de geração em geração. Acontecerá esses fatos, como diz Jesus. Esta geração não passará até que tudo isso se aconteça. Todas as gerações vão ver algo semelhante. E o que Jesus está dizendo? Que quando chegar a tribulação, depois, aliás, que passar a grande tribulação, verá o sol se escurecer, a lua brilhar, as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. A grande tribulação, grande tribulação, foi sofrida por Cristo. Ele sofreu a grande tribulação. E de fato, quando ele foi crucificado, quando ele ressuscitou, se rompeu o véu do templo, se ficou escuro, o sol se escondeu, e teve a salvação, a grande salvação. É preciso passar pela grande tribulação para acontecer a salvação. Então os homens irão, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Depois da ressurreição, viram o Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo das nuvens. E foi Ele quem nos deu próprio a salvação, quem nos salvou. Ele sofreu, carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si a grande tribulação de toda a humanidade.
e carregou para que nós sejamos salvos. Mas acontecerá outras tribulações. E as tribulações vêm consequência, depois da tribulação, vem a grande salvação. A salvação do homem, a salvação que já veio em Cristo. Mas vem para que nós possamos acordar para receber essa salvação de Cristo, para acolher essa salvação de Cristo. Na segunda leitura nós vemos que Jesus Cristo, uma vez por toda, ofereceu o sacrifício perfeito. Antes, os sacerdotes, os levitas, ofereciam sempre sacrifício para si, primeiro para se purificar, depois para o povo. Jesus, ele oferece o sacrifício único, perfeito. Não precisa mais de sacrifício. Mas nós somos chamados a participar dessa salvação. Deus já fez tudo o que deveria fazer. Ele já nos fez, nos deu a salvação. Agora cabe a nós participarmos dessa salvação, lutarmos pela nossa salvação, lutarmos contra o pecado, procurarmos estar junto com Cristo para estarmos salvos, porque senão nós nos perderemos. Não porque Deus não nos deu a salvação, porque nós não fomos atrás, porque nós não abrimos os olhos, porque nós, nas tribulações, nós reclamamos com Deus e não procuramos buscar cada vez mais a Ele na nossa vida. Não tem como nós fugirmos das tribulações desta vida, deste mundo. E Jesus conta uma parábola, fala sobre a videira, que quando começa a sair as folhas, se sabe que virão os frutos e que a primavera está chegando. Quer dizer, nós sabemos entender um pouco sobre as leis da natureza, sobre o tempo em que nós estamos, sobre o que está se passando, como alguns conseguem até entender quando vão chover, quando vai chover. E Jesus está pedindo para que nós venhamos a entender os sinais de Deus, os sinais de Deus, os sinais de Deus para a nossa vida, porque toda a nossa vida deve ser voltada para Deus. Toda a nossa vida deve ser voltada para Deus. Então nós devemos compreender os sinais de Deus na nossa vida. Nós nos empenhamos em fazer tantas coisas, em saber tantas coisas, lutamos para muitas coisas neste mundo, mas não procuramos compreender aquilo que é essencial, os sinais de Deus na nossa vida, aquilo que Deus pretende de nós, aquilo que Deus quer de nós. Então, quando acontecem as coisas, nós nos desesperamos, nós não procuramos ir atrás para entender, compreender o que o Senhor quer de nós, não procuramos entender o projeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida em especial, em particular. Não procuramos compreender e por isso nós não vivemos a nossa vida à vontade de Deus. Por isso nós não procuramos, por isso que nós não conseguimos colocar na nossa vida a vontade de Deus. Por isso que somos todos frustrados. Porque corremos a vida inteira, mas corremos em vão. Porque tudo aquilo que nós ganhamos nessa vida é em vão, se não é por Deus. Se não é de Deus, é tudo em vão. Então precisamos começar a perguntar, a questionar o que é que Deus quer, o que Ele deseja, o que Ele pretende
para mim nessa vida, neste momento, diante dessa situação, diante dessa dificuldade, diante dessa pandemia? O que é que Deus deseja? O que é que Ele quer? E procurar entrar nessa vontade de Deus, decidir-se por Deus, não decidir segundo o meu bem costume, o meu bem prazer, não decidir por aquilo que me vai fazer ganhar mais ou ganhar menos, mas decidir-se por aquilo que entendemos que é vontade de Deus, por aquilo que Deus está me mostrando que é sua vontade. É por isso que precisamos aprender a escutar a Deus, aprender a escutar a Deus para poder caminhar com Deus, porque senão nós estaremos perdidos. Então, quando as coisas acontecerem, devemos perguntar: mas Deus, o que é que o Senhor quer? O que o Senhor deseja da minha vida? O que eu devo fazer? E não ficar desesperados, não seguir orientações de outros. Devemos seguir a orientação da Sagrada Escritura, a orientação de Deus. Porque, em verdade eu vos digo, essa geração passará e tudo isso acontecerá, mas o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. As palavras de Deus, escritas na Sagrada Escritura, não passarão. E aí fica a pergunta: mas em quem nós estamos colocando a confiança? Em quem nós estamos acreditando? Nós escutamos a palavra de Deus pelo menos todos os domingos? E o quanto nós procuramos nos alimentar dessa palavra que é eterna, que permanecerá? Essa palavra que permanecerá, o quanto nós estamos procurando segui-la? E o quanto nós abandonamos ela tão fácil, a troco de nada? Eis que essas palavras são espírito, são vida. Essa palavra permanecerá, mas nenhuma outra permanecerá. Nenhuma palavra de teólogos inteligentes que querem interpretar a Bíblia, que nos dão uma interpretação da palavra de Deus, mas não nos dão a palavra de Deus. Nenhum cientista consegue chegar à verdade que a Sagrada Escritura nos traz. Ninguém é capaz de superar a palavra de Deus. Então procuramos escutar a palavra de Deus, procuramos cultivá-la no nosso coração, procuremos lê-la todos os dias, pelo menos um versículo, para que essa palavra faça morada em nós, para que as trevas saiam da nossa vida e entre a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Ela é capaz de nos fortalecer, é capaz de nos levantar, nos erguer, mesmo na tribulação, porque na tribulação sabemos que não é o fim. A tribulação não é o fim, porque depois da tribulação vem a salvação de Deus. E na primeira leitura nós vemos que levantará Miguel, o grande arcanjo Miguel, o príncipe, aquele que é o protetor, o anjo guarda, o anjo da guarda de Jerusalém. Levantará para proteger o povo de Jerusalém. E aqui tem
uma tradução um pouco equivocada sobre essa primeira leitura. Diz que muitos, aliás, primeiro nós vemos que fala sobre o livro, que existirá angústia, começará a extinguir-se as nações. Só que aqueles do livro, que está escrito no livro de Deus, serão salvos. Por quê? Porque tudo está escrito no livro de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Então o mal ele pode permanecer, ele pode perseverar, ele pode parecer que está ganhando, mas é a palavra de Deus que permanece. E nós devemos fazer o possível para estar escrito neste livro, para que o nosso nome esteja nesse livro. Porque, como eu disse, Jesus, ele já fez o sacrifício, já nos deu a salvação. O sacrifício único, perfeito, santo. Nós precisamos fazer a nossa pequena parte, de nos unir a Ele, de nos convertermos, de acreditarmos na Sua palavra, de caminharmos para Ele. E se levantará o anjo Miguel, mas aqueles que estão no livro, escrito no livro, serão salvos. E depois uma multidão, muitos, diz aqui, muitos dos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Aqui existe talvez um erro, porque na realidade a tradução exata não é muitos, mas é todos. Todos os que morreram se levantarão. Todos os que morreram e estão no pó da terra se levantarão. E aí se terá o julgamento, se separará. Uns se acordarão para a vida eterna e os outros para o opróbrio eterno. Todos seremos julgados. Todos seremos acordados do pó da terra. Todos, não tem exceção. Agora, depende da nossa vida de sermos acordados para a vida eterna ou sermos jogados para o opróbrio eterno. Depende das nossas escolhas. Depende do quanto nós estamos compreendendo os momentos de Deus na nossa vida. Depende do quanto estamos procurando entender a vontade de Deus para a nossa vida. E depende do quanto nós estamos seguindo essa vontade de Deus, procurando colocar em prática essa vontade de Deus. Nós precisamos nos esforçar mais para colocarmos em prática a vontade de Deus. Nem sempre poderemos conseguir, mas temos que se esforçar, porque Deus, vendo o nosso esforço, Ele mesmo nos reerguerá, Ele mesmo nos estenderá a mão, Ele mesmo nos salvará. Nós vemos que nessa leitura se diz que nesse tempo todo teu povo será salvo. Nesse tempo o teu povo será salvo. Quer dizer, quando tiver angústia, quando tiver tribulação, nesse tempo o teu povo será salvo. Não se fala como o povo será salvo. Não se fala se virá um anjo que vai salvar, libertar todo o povo. Não se fala como exatamente o povo será salvo. Se fala assim que se levantará Miguel, mas como ele vai nos salvar, não sabemos. Mas o povo de Deus será salvo, esta é a certeza. O povo de Deus será salvo.
Nós, se permanecermos fiéis a Deus, seremos salvos. Não saberemos como, mas Deus prometeu que nós seremos salvos. E essa palavra são palavras eternas. São palavras que tudo passará, menos essas palavras. Então, irmãos, procuremos nós permanecermos do lado de Deus, escolhermos a Deus, escutarmos mais a voz de Deus, procuremos caminhar para Cristo, procuremos nos converter, procuremos deixar de lado as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo. O importante é permanecermos com Deus. Quantas pessoas estão morrendo? Estão morrendo porque, à custa de perder o emprego, foram vacinadas. Depois da vacina, começaram a ter várias doenças e estão morrendo. Por quê? Porque as vacinas não garantem muita coisa. Nem todo mundo pode tomar essa vacina. Você deve fazer um experimento antes. Agora, o que acontece é que aqueles que morreram não perderam o trabalho, mas perderam tudo. Deixaram família, deixaram tudo. Nós fazemos escolhas com medo. Medo de perder trabalho, medo de perder a vida, medo de perder as coisas, medo de perder a amizade, medo de ser perseguidos. Nós temos Cristo, não devemos ter medo. Não devemos fazer escolhas baseadas no medo. Devemos fazer escolhas baseadas na fé, na nossa fé, na nossa certeza de que Cristo está conosco. Não estou dizendo que não se deve tomar a vacina quem acha que deve tomar, mas se deve tomar consciente, sabendo do que está tomando, sabendo que ali também tem coisas que não são morais, sabendo que vocês estão sendo um experimento, estão se sujeitando a um experimento, porque não se tem garantia nenhuma. Se vocês leem a bula, vocês olham que eles não dão garantia de nada. Mas façam escolhas de fé, rezem, escolham a Deus, porque aqueles que escolhem a Deus serão salvos. É a nossa salvação que está em perigo. A vida, uma hora ou outra, passará, só que depende de nós sermos colocados do lado da vida eterna ou do opróbrio eterno. Que cada um de nós possa fazer um pouco mais de reflexão, escutar um pouco mais a Deus, ler a Sagrada Escritura, abrir a mente para a Sagrada Escritura, abrir o coração para Deus, colocar toda a nossa confiança em Deus e possa fazer as decisões, tomar as decisões certas nas suas vidas.